Hoje eu tô acompanhada, hein? Com quem? Meu amigo Teobaldo. Theo, fala pra eles qual o tema da aula de hoje? Sistema locomotor, ossos e músculos. É isso aí, fica com a gente. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você tá aqui no canal Mais Ciências, no meio dessa mega playlist, falando de vários sistemas corporais, e a gente tá falando de sistema locomotor, como o Theo já bem avisou aí a gente. E quando a gente fala de sistema locomotor, você pensa em locomoção, se mexer, se movimentar, e é isso aí. A proposta é justamente essa, permitir que a gente tenha uma série de movimentos essenciais para a nossa vida. Mas quem compõe o sistema locomotor? A gente está falando de sistema esquelético, que o Theo está representando muito bem aqui, e também de sistema muscular, porque para a gente movimentar, a gente tem que ter esses dois sistemas atuando juntos, ossos e músculos. Se você já teve essa vivência de fraturar, quebrar um osso, você sabe que muitas vezes, dependendo de onde for, o movimento fica comprometido. Por quê? Porque não consegue ativar esses músculos. Ou se você já teve uma lesão muscular, torceu alguma coisa, você fala assim, caramba, não dá pra mexer. Por quê? O osso até tá ok, mas o músculo tá comprometido. Então a gente precisa dessa parceria, a gente precisa desses dois trabalhando juntos de forma saudável para a coisa funcionar. Vamos então falar um pouquinho de cada um. Começando a falar de sistema locomotor, falar de ossos. Para você conhecer bastante, um pouco melhor sobre o tecido ósseo, você vai voltar um pouquinho aí na playlist e ver que tem um vídeo só sobre tecidos humanos. E lá eu falo só sobre tecido ósseo. Mas agora falando dos ossos em si, falando do esqueleto, qual a função do esqueleto? Você já parou para pensar sobre isso? Que o esqueleto ele vai estar dando a sustentação para o nosso corpo. Imagina que não passe de mágica, plim, todos os ossos desaparecessem do corpo. Como é que a gente ia ficar? Ia ser uma massa molenga no chão. Seria não ter estrutura. Então os ossos eles vão dar a estrutura para o nosso corpo. Os ossos eles vão estar protegendo os nossos órgãos. Ó, aqui ficam os nossos pulmões, fica o nosso coração, estão protegidos. Aqui dentro fica o nosso cérebro, está protegido. Então função também de proteção. Além de ser uma reserva de cálcio e fósforo armazenado nos ossos. E ainda produção de sangue. O nosso sangue ele é renovável, ele é produzido, as células sanguíneas são produzidas no interior dos ossos longos. Então, ossos como, por exemplo, aqui o fêmur, é um em que vai rolar a produção das células sanguíneas. Isso assim, legal, entendi quais são as funções dos ossos, mas quais tipos de ossos nós temos? Nós temos 4 tipos de ossos. Vou listar aqui para você. Ossos longos, ossos curtos, ossos planos ou laminares e os ossos irregulares. Quando eu falo de ossos longos, estamos falando de ossos que têm o seu comprimento maior que a sua largura. E um exemplo aqui, Thelzinho, dá licença? Por exemplo, esses ossos da perna. O fêmur, que é o maior osso que a gente tem, que é o osso da coxa. A fíbula e a tíbia, ossos aqui que a gente chama de canela, são exemplos de ossos longos, cujo comprimento ele é maior do que a largura. É um tipo, o osso longo. Outro tipo que eu falei para vocês é o osso curto. O osso curto ou cúbico, as suas áreas elas são muito semelhantes. Por exemplo, aqui, os ossos do nosso punho, essa basezinha aqui, são ossos desse modelo, ossos curtos que a gente tem. O outro que eu falei são os ossos planos ou laminares. Um exemplo assim maravilhoso são os ossos do crânio. Você vê, então aqui, por exemplo, o osso frontal, né, aqui da nossa testa. Todos esses são vários ossos que estão aqui compondo o nosso crânio, são ossos muito finos, como lâminas. Um exemplo também é esse aqui, ó, o osso externo. Também é um osso laminar. E outro tipo são os ossos irregulares. Dá uma olhada aí como os ossos da coluna, que eles não têm uma forma bem definida. Sim, tá legal, entendi. E um outro ponto essencial para o bom funcionamento do sistema esquelético são as articulações. Como é que eu vou me locomover? Como é que eu vou cumprir essas funções todas que o esqueleto pode ter se eu não articular esses ossos? Então nós vamos ter 3 categorias de articulações. E só para constar o que é uma articulação. A articulação ela é o encontro de um osso com o outro.
E aí essa articulação, ela pode ser uma articulação móvel, ela pode ser uma articulação imóvel e ela pode ser uma articulação semimóvel. Quando a gente fala de uma articulação móvel, a mobilidade dela, o ângulo possível, ele é maior. Então você vê, por exemplo, aqui, ó, no caso do joelho, ó, eu tenho uma articulação, eu tenho um movimento mais amplo, por exemplo, também aqui do cotovelo, está dando para ver? Levanta o braço, então, levanta o braço, isso, menina esperta, ó, uma articulação móvel. Quando eu falo de uma articulação imóvel, por exemplo, te dando aqui o caso do crânio, para algumas pessoas o crânio é um grande capacete, é uma coisa só, e não é. A gente está falando de ossos diferentes que estão encaixados. Fica com a perninha quietinha. Isso. E que parece, né? Você vai ver aqui de perto, ó, parece que é uma coisa só. Mas não. Tem articulações, mas articulações que não se movem. Articulações imóveis. Aí você olha, por exemplo, eu tenho aqui o frontal, eu tenho o parietal. Essas diversas peças dos ossos, eles vão se encaixar, mas sem uma movimentação. Todos os ossos do crânio que compõem aqui a nossa cabeça, eles são imóveis? Não, aqui. Tenho aqui maxilar e mandíbula, são duas peças que tem aqui uma articulação móvel. Mas e a articulação semimóvel? A gente fala, por exemplo, um exemplo clássico, as vértebras da coluna. A gente tem um movimento, mas uma movimentação limitada. Então, fez sentido para você? Isso é legal. Entendi então sobre os tipos de osso, sobre a articulação. Vale lembrar que a gente tem, como você bem vê, uma quantidade muito grande de ossos e vários alunos se preocupam. Será que eu vou ter que gravar todos eles? Geralmente no ensino básico a gente não pede algo desse tipo, né? Mas é bom ter uma noção, né? É bom conhecer alguns desses ossos. Eu tenho a maxila, a mandíbula, eu tenho essa aqui que é a clavícula, eu tenho esse que é o húmero. Nessa porçãozinha aqui do braço a gente tem dois, o rádio, a una. Então a gente tem o osso externo, a gente tem aqui o que a gente chama das costelas. Nos dedos, as falanges, né? Cada porçãozinha dessa dos dedos são as falanges. Até tem gente que fala assim, eu uso um anel de falange. Pois é, cada ossinho desse aqui do dedo. Temos, já falei do fêmur, aqui ó, o pequenininho, a patela, são exemplos de ossos. E é interessante também ressaltar que a gente nasce com uma quantidade de ossos muito maior que a gente tem. A gente nasce com 300 e poucos ossos, mas que muitos deles vão se fundindo como ossos na cabeça, na base da coluna, e depois a gente fica com 206 ossos. Então, a quantidade que a gente tem. Mas falei pra caramba o sistema esquelético, mas eu já tinha ressaltado no início da aula, né, Théo, que não é só você que é o mais importante aí pra esse corpo, tá legal? Eu preciso também, no meu sistema locomotor, de músculos. Músculos esses que são células alongadas, que têm a capacidade de se contrair, capacidade de produção de energia que promove movimento e força. E nós temos 3 tipos de músculos. Quais são eles? Músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo estriado cardíaco. Ligado à locomoção, eu estou falando desse aqui. Músculo estriado esquelético. Esquelético, ligado ao esqueleto. Ou seja, é um músculo que ele está preso a esses ossos e juntos vão fazer essa máquina de força para promover a nossa movimentação. Temos só esse tipo de músculo? Não, como eu te falei. Eu tenho também o músculo estriado cardíaco, aí no nosso coração, com uma capacidade de movimento involuntário, de autocontração, né? Porque o músculo estriado esquelético, ele tem uma movimentação voluntária. A gente consegue escolher, não é, Théo, quando você quer movimentar. E o músculo liso, que vai compor os nossos órgãos. Para conhecer cada um deles, se você não viu, volta lá na aula de tecidos que eu apresentei as características de cada um deles. Dá uma olhada aí nos músculos do nosso corpo. Preciso decorar todos esses nomes? Não, fica calmo. Mas com o tempo você vai conhecendo. Aqui no braço nós temos o bíceps, o tríceps. Você vai conhecendo alguns desses músculos, mas a priori normalmente não vai pedir para você decorar não. Mas uma noção é sempre bom. E vale destacar que as nossas células musculares que são alongadas, elas vão ter aí 2 filamentos proteicos essenciais para a movimentação, que são a actina e a miosina, que vão fazer esse movimento de deslizamento uma sobre a outra, gastando energia e promovendo então a movimentação.
Então você falou, legal, entendi o sistema esquelético, entendi o sistema muscular, entendi a importância desses dois atuarem juntos e de estarem saudáveis. E como eles vão estar saudáveis? Exercícios físicos, uma boa alimentação, posturas corretas, cuidados nos movimentos, e a gente chega lá. Tranquilo? Então se você gostou desse vídeo, você já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para muito conteúdo de ciência bacana. E a playlist continua. Segue aí no curso. Próxima aula, sentidos. Você é muito bem-vindo por aqui e até o próximo. Tchauzinho. Dá tchau pra eles, Theo. Tchau.